Então, seguindo adiante, nós temos o segundo ponto, que é o tema declarado, segundo o BID. Quando você estabelece qual vai ser o tema da sua história. E o tema nada mais é do que qual é a mensagem final que essa história vai passar, qual é a mudança que o seu personagem vai passar no decorrer da história. Uma das coisas que o Blake Snyder fala nesse livro é que tem que haver mudança dos personagens protagonistas e dos personagens secundários. Tem que haver uma mudança para que haja esse arco, né, do começo até o final. Então, para isso, ele tem que, no início, acreditar em uma mentira, né, e lá para o meio do livro, ou no final, né, no midpoint ou no final, ele vai descobrir que isso... ele vai descobrir essa mentira e vai ter que lidar com isso. Ele vai ter uma pessoa transformada. Por exemplo, sei lá, não vem um exemplo agora, mas sei lá, no Breaking Bad ele acha que ele está fazendo o que está fazendo, que ele precisa de dinheiro para a família dele. Então, a mentira é que ele acredita que tudo que ele está fazendo é pela família, sendo que, na verdade, ele quer poder. E durante toda a transformação você vê que o poder corrompe e que você afasta as pessoas que amam e tudo mais. Então essa transformação vai ser o tema da história, entendeu? Vai ser a mensagem que você está passando. Então, como alguém disse, agora eu não lembro, que você faz isso, acho que foi a Amanda, que a gente faz isso naturalmente, a gente faz de tanto assistir, de tanto ler, quando você escreve a história, você já pensa nisso, sem necessariamente ter planejado. Mas o que o Blake Snyder fala, e outros, né, na jornada de transformação, é que isso é essencial. É essencial que toda história tenha um tema. Um tema declarado, a história é sobre isso, é essa mensagem que a história passa. E se a história não tiver essa mensagem, qualquer história tem, por exemplo, um conto de fadas vai ter lá a sua moral da história no final, qualquer fábula vai ter isso. Então histórias grandes também, uma história que, sei lá, você pode a princípio não perceber qual é o tema, mas depois, né, no final, quando a história se fecha, você começa você finalmente entende sobre o que é. E ele diz aqui que o tema tem que ser declarado logo no segundo ato, depois que o personagem é estabelecido. O que vocês acham disso? Excelente. Eu não entendi o fim da frase. Tá bom. O que é a história? Que mensagem ela vai ser passada ou só no plot? Ou no enredo em si? Vocês acham que é importante? Eu acho importante dar uma pista, pelo menos, para a pessoa entender, tipo, o que esperar e criar essa expectativa, que é uma coisa bem atrativa para a pessoa continuar lendo, mas não precisa ser jogado tudo. Eu acho que pelo menos um rastro já é o suficiente. Eu acho importante ter a premissa, sim, e ser colocado nos primeiros capítulos para o leitor identificar, né, qual que é a história de valor que vai ter nessa história, né, porque a premissa não é obrigatória, mas se você coloca algo assim, ela recheia mais a história, né, coloca um horizonte, uma coisa a ser analisada e pensar. Então, esse é o ponto. Vocês acham que o tema é essencial ou não para uma boa história? Sim, eu acho. Eu acho que tem que tirar o tema. Eu tenho uma questão com o tema no meu livro de agora, que o título dele já joga isso logo de cara. O livro chama Até que ponto é fantasia? Então tá ali logo de cara qual vai ser o tema, o conflito que vai estar ali no livro. Então, para mim, qualquer coisa que eu fiz, depois que a pessoa lê o título, é só uma representação. Mas eu acho bem importante para a pessoa ter ali, entender o que está acontecendo, porque uma história sem tema vira só um monte de assuntos aleatórios, não fica com aquele funil que leva a pessoa a ter uma expectativa para tentar saber o que vai rolar no fim. Pensando se isso tem a ver com o gênero. Também. Porque minha cabeça fica de suspense, não consigo sair um pouco. Agora estou escrevendo um livro que não é de suspense, mas o suspense, o tema é, por definição, em geral,
muito claro, explícito, escrachado. Mas mesmo no suspense, mesmo quando o foco é, sei lá, você descobrir que é um assassino, ou quando é sobre uma investigação, ou é sobre sei lá, um perigo em si, quando é um thriller, mesmo assim o protagonista ele teria que ter algum tipo de transformação, teria que ter uma mensagem passada. Por exemplo, ele acredita que todo mundo é ruim, por exemplo. É um personagem que acredita que todo mundo ninguém é bom de verdade, entendeu? Que todo mundo é corruptível. E aí, no decorrer da história, ele aprende que, sei lá, seja fugindo do assassino ou ao descobrir quem matou a vítima, ele acaba descobrindo o oposto disso, que, na verdade, há pessoas incorruptíveis ou alguma coisa do tipo, entendeu? É mal menos esse dia. Que qualquer história, qualquer que seja o gênero da história, teria como você colocar o tema, como você passar essa transformação, entendeu? Não é, né? Porque, por exemplo, se você olhar para séries como Agatha Christie, por exemplo, o Hercule Poirot, ele é do jeito que ele é em 20 livros. E sempre é o belga daquele jeito. Eu não vejo. Pode até ter que usar depois dos livros ter alguma pequena transformação na vida dele. Isso não existe nos livros, no detetive principal. Isso vai ser uma série, porque a gente fez muito isso, né? De você ter um certo detetive que está em vários livros iguais. E às vezes até a transformação dele não é nem livro, é entre livros, ou entre, sei lá, num negócio um pouco bem mais amplo. Por isso que às vezes é mais difícil de ver, mas às vezes a mudança é no personagem que tem a ver com a história, que acontece ali, não com o detetive, por exemplo, que é comum em vários livros, mas talvez relacionado com as pessoas que se modificam dentro daquela intra-história, no caso, que não necessariamente é o teu detetive, que é o teu protagonista. Aí eu acho que o tema é mais ligado ao contexto e ao cenário nesses casos, não necessariamente o conflito interno, porque como é um conflito externo ou de pessoa versus pessoa, né, então acaba caindo nisso. Sei lá, o tema pode ser um assassinato que aconteceu na praia X, e aí ele é afunilado em cima disso, e não num conflito interno, conceitual e blá blá blá. Pode botar o conflito interno a uma pessoa que matou, que morreu, né? Pode for. É uma possibilidade. Não, na verdade, de acordo com o Save the Cat, o tema seria sobre o que seria a mensagem em si, a mensagem que é passada, entendeu? Não seria necessariamente o evento, mas a moral da história, digamos assim. Então, seria a premissa mesmo, então. Então, no caso, é a premissa. No meu caso, no meu livro, é o Ângelo procurando o signo de Gêmeos, mas a premissa é o sentimento de vazio que ele sente, de não pertencer a um lugar. Então, eu trabalho isso durante os 3 livros, né, no personagem. Eu acho que é isso, então, é a premissa, né, que você está falando. Isso, e uma coisa que a The Ways, perdão, falou, e que a Amanda comentou aqui no textinho, que há os personagens lineares, né, e os personagens que são mutáveis. Tem os personagens que passam por transformação e tem os personagens que não passam. Por exemplo, nas sitcoms, os personagens não passam por nenhum tipo de transformação. Os Friends lá da primeira temporada são os mesmos da última temporada, entendeu? Eles passaram por muita coisa, eles casaram, separaram, blá blá blá, mas em essência eles são as mesmas pessoas, porque é para fazer as piadas funcionarem, elas funcionam dentro das personalidades deles. E isso acontece também com alguns livros de investigação e tudo mais, mas o que o Blake Snyder fala aqui que é sobre essa estrutura onde que na visão dele tem que haver essa transformação. Eu discordo que tem que haver transformação do protagonista, mas eu concordo que tem que haver algum tipo de transformação de personagem. Por exemplo, eu estou escrevendo agora, estou na metade do processo de edição da publicação sobre
exatamente sobre isso, sobre a mudança do personagem. Se o protagonista obrigatoriamente tem que passar por uma transformação. E minha conclusão é que, por exemplo, na Anne with an E, ela começa na primeira temporada e até o final da terceira, que foi o máximo que a gente viu, ela é basicamente a mesma. Ela passou por muita coisa, ela amadureceu, mas ela é a mesma menina lá do começo, ela tem os mesmos princípios, né? Então ela não teve uma mudança significativa. Porém, ela muda outros personagens. Ela faz com que outras pessoas mudem, entendeu? Então ela é o agente de mudança em outros personagens. Então há mudança. Nas novelas mexicanas você tem criança, tipo Carinha de Anjo, eu cavei agora, né? A meninazinha, né, sempre fazia uma pessoa que era arrogante virar uma pessoa doce, sei lá. Então, sei lá, na Bíblia, Jesus, né, se você tomar como uma história narrativa, ele não muda do início da história até o final, né? Ele passa por toda a vida, todo o processo, pregando uma coisa, e ele muda outras pessoas, ele muda no decorrer várias pessoas, mas não necessariamente ele mesmo, entendeu? Então, eu acho que não precisa ter a mudança do protagonista, mas tem que ter mudança em algum personagem. Mas o Blake Snyder diz que o protagonista e os personagens têm que ter algum tipo, tem que mudar. E eu não sei se eu concordo muito com isso. Olha, eu acredito que são dois conceitos de mudança diferentes aí. Mas, assim, usando o seu próprio exemplo da Anne, eu acho que ela teve uma mudança, sim. Não uma mudança de essência, mas ela amadureceu. Ela, enfim, conheceu outras pessoas. Ela descobriu mais sobre ela, sobre como ela funciona, sobre a realidade. Que ela é uma personagem muito caricata no começo. Ela tem uma ideia de imaginação, de criatividade. Ela tem uma persona diferente, né? Que ela se imagina, que é a Princesa Cordelia, alguma coisa assim. Então, você vê aí uma garota que imagina muito, que, enfim, tem uma imaginação muito fértil. E ao longo das temporadas, dos episódios, ela vai conhecendo outras pessoas, ela vai enfrentando desafios, ela vai amadurecendo, ela vai aprendendo sobre coisas que ela não sabia antes. Então ela deixa de ser só aquela garota que imagina coisas do além, como uma garota que gosta de escrever, que entende o mundo de uma maneira melhor, mas ainda mantém a essência do personagem, de ser uma pessoa que fala muito, que gosta de ajudar, que é uma personagem que cativa, mas ela sofre de uma forma ou outra, talvez não uma mudança de essência, de personalidade completa, mas ela sofre uma mudança. E eu acredito que é nesse sentido que eu mais ou menos concordo aí com a ideia, né, desse autor, de que deva haver alguma mudança em algum aspecto. Mas, assim, eu não acredito que todas as histórias precisam, independente de gênero e de contexto, haver uma mudança de personagem. Eu não acho isso. Eu acho que depende do que você quer passar e depende da sua premissa. Eu, por exemplo, escrevi um livro em que a minha premissa era um conflito interno na protagonista. Então, não tem como eu começar a Cora de um jeito e terminar do mesmo jeito. Ela precisa passar por algum tipo de mudança, senão não faz sentido nenhum eu fazer como foco, como conflito principal, um dilema interno, que é um conflito que deva transformar ela e ela acaba que continuando a mesma pessoa. Não faz sentido. Agora, se for uma história que é baseada no mundo ou baseada num conflito único, aí eu já não vejo tanto a necessidade do personagem mudar por completo. Mas Luísa, não é no sentido de mudar a personalidade, mudar por completo, mas que ele perca aquela visão de mundo que ele tinha no começo do livro. Ele acreditava numa mentira e, ao final do livro, ele acredita em outra coisa. É mais sobre o tipo de pessoa, a forma com que ele vê o mundo.